Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma live hoje. Nossa, estou muito entusiasta com a live de hoje porque vai estar uma pessoa muito especial, Dr. Juliano Antunes. Estou tentando conectar ele agora. Gente, eu conheci o professor Juliano quando eu comecei a fazer a prova de título. Queria muito tirar meu título, aí fiz um curso, né? E aí eu conheci assim a pessoa maravilhosa, né, que acabou de entrar, né? Eu penso assim que sabe muito. Então, gente, aproveitem muito essa live porque vai ser muito conhecimento junto. Ele vai ensinar bastante coisa, porque dentro da especialidade do Juliano, né, a gente sabe que ele é um grande gastroenterologista, mas ele também é nutrólogo. Então, isso ajuda muito na parte de conhecimento sobre os alimentos, alimentação, vitaminas, tudo que eu queria muito tocar hoje com vocês. E aí, Juliano, tudo bem? Tá boa, Stephanie. Como é que tá aí? Tá quente? Minha Tá cidade tá quente? quente. Tá. Nossa, e outra coisa, gente, Juliana é de Teoflotone, eu fiquei tão feliz, né? Até quando a gente estava conversando, né? Uma pessoa que saiu para Belo Horizonte e olha, está brilhando também, né? Isso aí é sucesso grande. Isso. É isso, moça. Eu fiquei muito feliz pelo seu convite. É bom a gente regressar à Terra, mesmo que de uma forma virtual, né? E conversar com gente daí. Isso é sempre muito bom, né? É um prazer conversar com você e com esse pessoal. A sala já tá bombando, ó. 28. Meu Deus É, do já céu, está que responsa. começando. Isso. Mas é muito bom, né? E aí, o que que nós vamos conversar hoje? Então, Introduz? queria muito, assim, antes de a gente começar mesmo, eu queria muito que a gente falasse sobre o uso mesmo do omeprazol, porque assim, a maioria dos pacientes, ele acha que pode tomar em qualquer horário, né? Que ele pode tomar, não, senti dor eu posso tomar, realmente até que pode, né? Mas eu queria que você Uhum. enfatizasse, por exemplo, o horário que deve ser usado, porque a gente sabe que uma prodroga, mas o paciente não sabe o que é isso, né? Então, acho que Uhum. a primeira coisa que devemos fazer é ensinar ele a usar o omeprazol, o É, pantoprazol, né? Que é uma coisa muito importante. né? Assim, só pra gente, porque aqui eu acho que é importante, né, na nossa live, assim, tem muito paciente meu aqui na live, eu já vi alguns aqui, tem Uhum. parente, tem família, tem colegas de trabalho, né, então tem um público aqui gigante para a gente. Mas o que, a primeira coisa, né, os inibidores de bomba protônica, ou seja, todos esses medicamentos terminados em ol, aí, popularmente falando, omeprazol, pantoprazol e tal, são medicamentos que diminuem a secreção ácida, né, do ácido pelo estômago. E eles têm várias indicações, né? Normalmente são indicações para tratamento das doenças dispépticas em geral, ou seja, a gastrite, doença do refluxo, né? Então, a Úlcera. maior indicação, úlcera, então a maior indicação, né, do uso desses medicamentos é no tratamento das doenças gastroesofágicas, né, em geral. E o que é importante na prescrição dos inibidores de bomba? Eu acho que é importante a gente inserir esse discurso, né, da prescrição dos IBPs para o paciente, né, e Uhum. contextualizar isso no momento atual. A gente sabe que os IBPs, eles têm pouco tempo de vida, né, de 1989 que o FDA liberou o uso dessa medicação. Então, é uma medicação que a gente conhece demais, né, todo mundo sabe que é um omeprazol, né, virou Uhum. até, É moda, não né? gosto de ficar repetindo isso, tá na receita, né, né, na receita, no Exatamente. padrão básico. E é importante a gente situar o paciente, olha, tudo tem um prazo, tudo tem uma indicação, né? Você Uhum. tem hora para começar e hora para terminar. E outra coisa, é importante situar o paciente não só no medicamento. Olha, você não tem só que usar o medicamento não é milagroso, Exato. né? Tem que ensinar o paciente, o medicamento faz uma parte, mas o paciente tem que fazer a sua parte. Eu acho, você me conhece bem, Stephanie, eu gosto muito de empoderar, assim, eu gosto
E é nossa obrigação, enquanto profissionais de saúde, empoderar o paciente. Ou seja, Ensinar ele, né? Exato. Ele é responsável pelo seu tratamento, né? Então, não é só tomar um medicamento que é nossa indicação, mas ensinar esse paciente que ele, antes de tratar, ele precisa melhorar a sua alimentação, ter uma alimentação saudável, fazer como se diz, um recordatório de tudo que ele come. Olha, o que é bom, o que é ruim para mim e o que vai melhorar a minha saúde geral e saúde gastrointestinal com a melhora dessa medicação. Depois que a gente conversa isso, olha, você tem indicação dessa medicação, né, por tempo X, isso a depender do que ele está, do diagnóstico dele, né? Você vai iniciar, a dose é tal, o tempo é tal. Né? É importante você já fazer uma programação. Você vai iniciar, mas não é um uso prolongado. Exato. Prolongado. Né? Exato. Tem um prazo para utilizar. De fato, é um medicamento muito seguro. Né? Apesar desses ditos todos que a gente vê e de estudos mostrando, são estudos retrospectivos, né? São estudos observacionais e assim, não houve um teste. Então, a gente tem que situar nisso. Então, porque a gente ouve muito falar dessas coisas, né? O paciente ouve muito falar. Então, parece que o medicamento deixou de ser seguro. Entendeu? Sim. Não é bem assim, né? E isso, vamos transpor isso daí, não é só para o omeprazol, para os é para todos, né? Qualquer medicamento. Eu não sei se você viu isso, Juliano. Tem pacientes que vêm no consultório, deve acontecer também muito com você, que ele vem assim e fala: doutora, eu não quero omeprazol, você pode me passar pantoprazol, lansoprazol, porque ele acha que só o omeprazol é o vilão da história, né? Mas na realidade não é assim, né? Todos são da mesma família, são primos e irmãos, mais ou menos, né? São medicamentos, muda muito o preço, né? De um para outro. Alguns são mais potentes, mas no final das contas, o objetivo final é o mesmo, que é a redução da secreção ácida pelo estômago. E a função do medicamento é essa, mas a gente sabe que as doenças clonidopépticas não se dão por uma hiperacidez, né? Porque o paciente, de repente, vai começar a produzir mais ácido, a não ser que a gente tem uma doença, né? Uma doença, tipo Zollinger-Ellison, que causa uma hipergastrinemia e que o paciente passa a produzir mais ácido. Mas o que é cotidiano, o que é rotineiro, o que é mais comum, é o paciente diminuir aquela barreira de proteção, que é o muco gástrico. E o que diminui esse muco? É má alimentação, é o uso de alguns medicamentos, né, que de forma prolongada, o uso indiscriminado, enfim. Então, existe uma diminuição e o Helicobacter pylori, né? Sim. Que diminui essa proteção. Então, é importante a gente instruir o paciente nesse sentido, né? E não é só o omeprazol. Né? Existe realmente, chega no meu consultório, às vezes, eu não quero omeprazol, eu quero um mais recente, né? Eu quero mais, mas que não seja tão caro. Entendeu? Exato. Como se fosse uma prateleira de supermercado. Isso, a gente não tem que criticar a atitude do paciente, porque a gente tem que acolher a queixa e ensiná-lo. Olha, o que eu tenho para te dizer é isso. Entendeu? Tem alguma coisa mais importante para você fazer antes de tomar o IBP, né? Que é a mudança do estilo de vida. Isso. Né? Isso que a gente tem que bater na tecla, né? Como profissional de saúde, hoje em dia a gente trabalha sem tempo, né, Stephanie? Exato. Então, é difícil da gente falar para o paciente que ele precisa mudar o estilo de vida e ensiná-lo como fazer isso, né? Sim, mas, é verdade. Enfim, a gente tem que dar o nosso jeito, né? Para que as coisas evoluam e sejam funcionais. É verdade. Inclusive, né, Juliano, quando a gente fala especificamente, né, de doenças mais prevalentes, né, que a gente fala muito sobre doença do refluxo, né, especificamente falando, né, e H. pylori, que é uma situação que a gente vê muito, né, no dia a dia. Quando a gente fala de doença do refluxo, eu falo muito isso com os pacientes. Até ontem mesmo eu tinha um afilhado meu, né, afilhado do casamento, que até conversando com ele, né, gente, se você não mudar o jeito de você comer, você nunca vai melhorar. Não existe mágica, né? E o omeprazol,
lamentavelmente, ele vai ser necessário no início do tratamento para estabilizar o paciente, às vezes porque ele tem feridas, às vezes pelo mesmo refluxo tão intenso que o paciente está tendo, né? A gente deve cicatrizar, tem um tempo, a gente usa às vezes 3 meses até 4 meses, dependendo da patologia, né? Mas é um tempo que mais ou menos a gente consegue usar. E se ele não fizer uma dieta adequada, se ele não comer de 3 em 3 horas, se ele tiver que deitar depois de comer, que acontece muito isso. Eu falava muito isso com ele. Gente, você está fazendo o que para emagrecer? Ah, gente, não me fala isso não, gente. Eu quero ficar gordinha. Gente, tem que comer melhor. Você está comendo fruta? Ah, não gosto. Você está tomando refrigerante? Adoro. Então, são coisas que têm que ser mudadas. Não tem como a gente não falar isso com o paciente, né, sobre a parte de alimentação. E tocando sobre essa E parte, Juliana, eu queria falar com só, você. só complementando o que você disse, e aproveitando até que o Rafa está aqui, ele é de Brasília, uma das causas mais... Nossa, a causa principal assim, de falha de qualquer tratamento, e o Rafa vai me reforçar aqui na questão, por exemplo, da obesidade, é a não mudança de estilo de vida. Entendeu? Isso acontece para o indivíduo obeso, né, que insiste em medicações e não muda o seu estilo de vida. Isso exato. acontece para o paciente dispéptico, que insiste na medicação e não muda o seu estilo de vida. Entendeu? Então, Uhum. é base para tudo. Eu acho que a gente tem que reforçar isso aqui o tempo inteiro, Stephanie. Sim, Mudança de estilo de vida. E isso resulta num prolongamento. Ah, vou usar o medicamento, não mudei o estilo de vida. Ah, o medicamento, parei, as queixas voltaram. Aí isso exato. motiva o paciente a continuar usando aquilo dali. Exato. Entendeu? E assim, uma coisa que a gente vê muito, né, Juliano, é o paciente melhorar, sentir bem, Uhum. e ele acha que a dieta tem que parar aí. Não, já tô ótimo, tô bem. Aí vai ficar, sim, um tempo bem depois que parar o remédio, mas se ele voltar a comer errado, tudo vai voltar. Não Uhum. adianta. Vai voltar, porque É. tudo se depende de uma dieta adequada, né? Então, Uhum. realmente, assim, eu concordo muito com isso. Eu queria muito te perguntar, Juliano, Uhum. quando a gente fala sobre o uso em patologias que a gente trata o tempo inteiro, né? A não ser que a gente... Não quero falar agora de doenças que a gente sabe que podem precisar de tratamentos crônicos, né? Uhum. Mas quando você faz seus tratamentos, você passa mais ou menos por quanto tempo? Assim, você tende a estender mais? Ah, não, eu trato mais ou menos por 4 meses, 6 meses, um ano. Você mais ou menos tende a tirar com quanto tempo? Você faz seu desmame? Uhum. Bom, essa foi a partir do momento que a gente, né, modificou, orientou a mudança do estilo de vida do paciente, o tempo do uso do IBP vai variar muito, né? Ou Uhum, seja, geralmente para doenças cloridopépticas são 2 meses, né? 8 semanas. uhum, Do refluxo também, isso. entendeu? A gente tende a estender algumas vezes quando o paciente não tem uma resolução da queixa, mas eu sempre aconselho, é uma extensão monitorada, não é estender ad eterno ou somente renovar Exatamente. a receita, Sim, né? que acontece Então, muito. é, e acontece muito né, nós, assim, vamos fazer o meia-culpa, né? O paciente chega, a queixa está mantendo, a gente renova a receita, né? Isso. E é mais fácil, de Sim, fato. sim, é mais Resolve o fácil. problema, é mais fácil, né? Mas resolve naquele momento e o problema vai só se perpetuando, E aí eu quero entendeu? te perguntar, eu quero pegar o gancho aí sobre isso, porque existe muito aquilo do paciente falar, eu tomo muito remédio, doutora, você tem que me dar um remedinho para proteger meu estômago, porque eu estou tomando muito remédio, né? Você deve receber isso também bastante, né? E aí, o que você fala para esses pacientes que estão agora nos acompanhando sobre aquele que usa bastante remédio e te fala assim, não, preciso mesmo de um protetor gástrico o tempo inteiro? Porque isso acontece especialmente em pacientes a partir de 50 km de hipertensivo, né? Pacientes pré-diabetes, tal. Eles acham, têm certeza que eles precisam usar um protetor gástrico para sempre. É. O que a gente tem que levar em consideração, Stephanie, tá usando muito medicamento. Primeiro, quais medicamentos ele está usando? Se nessa receita aí tem algum anti-inflamatório, paciente que tem alguma doença reumatológica faz uso crônico de algum anti-inflamatório. Se o paciente ele tem alguns fatores de risco, ou seja,
já teve úlcera no passado, né? Que tem paciente que tem úlcera de repetição, então são pacientes de risco, né? Então tudo isso a gente tem que avaliar. O que a gente tem que considerar, além da mudança do estilo de vida, ou seja, se o paciente tem, né? Se a gente cessa esse IBP, se ele consegue ficar bem sem IBP, ótimo. Quanto menos medicamento, melhor. Medicamento, a gente tem que entender que todo medicamento é por tempo determinado ou com uma indicação muito precisa e sempre reavaliado. Se ele está fazendo isso e se ele consegue se manter sem o IBP, melhor. Se ele consegue se manter, a regra é a seguinte: manter-se, né, com a menor dose do IBP que o deixa assintomático. Então, a gente está lá com um omeprazol, né? Com 20 miligramas, e ele está assintomático. A gente vai testando essa redução de dose até que ele fique assintomático com a menor dose. Entendeu? Isso. Mas Ou a às partir vezes... do momento... Isso. Não, pode continuar, desculpa. E a partir do momento que ele entra no uso crônico, considerado crônico, e a partir de 2, 3 meses, monitorar. E sempre tentar tirar. Sempre, Isso. sempre tentar tirar. E quando a gente fala do câncer, eu queria muito chegar nisso, porque tem muito paciente que ficou até na dúvida, né? Que até eu postei um videozinho antes para deixar isso, né, em aberto, sobre mitos e verdades sobre o omeprazol e o câncer, né? Porque tem muito paciente que já chega com medo e fala especificamente do omeprazol. De novo, repito, né? Coitado do omeprazol. E aí todo mundo fala, assim, a maioria dos pacientes, né? Um escuta, outro escuta, teve a notícia na TV e tal, e não sei o quê, sobre a associação do omeprazol com o câncer. E aí? Na verdade, os IBPs, eu vou jogar uma frase aqui para deixar todo mundo, né? O IBP tem associação com câncer, né? Mas tem associação com câncer na proteção, né? E tem associação com câncer no uso indiscriminado. A gente vai separar as duas coisas, né? Quando surgiram esses estudos aí, lembrando que são estudos retrospectivos, ou seja, que pegaram pessoas que já usaram e Que tu viram sabia que se no tinham passado... doenças, né? Mas a gente tem que levar em consideração que muitos desses estudos não levaram em consideração outros fatores. Esses dois tinham outros fatores que aumentavam o risco de ter câncer, ou seja, uma história familiar, H. pylori, tudo. Então, isso, né, muitas vezes não foi considerado. Então, essa associação, não só com câncer, mas a gente vai falar mais para frente, assim, demência, supercrescimento e tal, a gente tem que falar de uma por uma, né? Mas em relação ao câncer, ele protege o paciente, a gente sabe que o paciente com H. pylori, úlcera, se não tratado, dependendo do fator de risco, ou seja, tem uma gastrite atrófica, tem o H. pylori, se você não tratar, o doente vai ficar, né, com o risco aumentado do câncer gástrico. Né? Exato. A associação com câncer, o mecanismo é mais ou menos o seguinte: você está usando o omeprazol, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o ácido gástrico, né, o suco gástrico, o suco ácido, faz parte do ser humano. A gente precisa do ácido. A gente precisa do ácido para proteger para digerir o alimento. E esse ácido, né, ele funciona como um fator de defesa, ou seja, aqueles, né, agentes agressores, bactérias, vírus que entram em contato, que são deglutidos no alimento, muitos deles são inativados por esse suco gástrico. Então, o suco gástrico é amigo, entendeu? O que é inimigo são os nossos maus hábitos. Né? Então, não é... É verdade. Assim, gente, eu gosto de aproveitar esses momentos. Assim, eu tô vendo que tá bom, né? Tem muita gente vendo. A gente tem que assumir os nossos atos, entendeu? Não é culpar. Vamos assumir o que a gente está fazendo de errado e vamos corrigir. Né? Não vamos colocar toda a culpa num medicamento ou num profissional que te prescreveu um medicamento que você achou que não era a indicação. Né? Isso. Bom, em relação ao omeprazol, aos IBPs, né? Então, a redução desse ácido cronicamente, né, ele diminuiria essa defesa ácida,
entendeu? E o indivíduo ficaria predisposto ao câncer gástrico. Tem um mecanismo, essa redução de produção do ácido, o ácido é produzido pelas células gástricas, células parietais, né? Então acaba que essas células vão trocando bem miúdo, né? Essas células vão diminuindo de tamanho, vão se atrofiando, né? E surge um problema chamado gastrite atrófica, ou seja, essas células vão ficando achatadinhas, né? E a gente sabe que a gastrite atrófica, associada ou não com H. pylori, é um fator de risco para câncer, né? Então, isso foi uma associação, nesses estudos retrospectivos, que foi observado. E o mecanismo para se explicar é esse, né? Mas até o momento, assim, de dados robustos, né? Coisa para a gente falar, tem associação com câncer e tal, Não tem. a gente não tem. Mas, o que é isso aqui? O que faz o lansoprazol? Lisa perguntou. Espera aí, Lisa, nós vamos te responder. Não, já estou até anotando aqui. Pode ficar tranquilo que eu estou anotando as perguntas deles também. Aí, o que eu estava falando mesmo? Da redução de ácido, né? Por esse Isso. medicamento. Então, essa gastrite atrófica, né? Essa redução, isso predispõe ao câncer gástrico. Então, a regra principal é não use indiscriminadamente. E não só ele, né, Juliano? Todos os remédios que a gente usa, às vezes por prescrição nossa, né? Às vezes o paciente, por exemplo, vai lá na farmácia, começa a tomar dipirona contínua, às vezes começa a tomar anti-inflamatórios contínuos. E aí a gente entra no fato de úlceras por anti-inflamatórios. E aí o paciente, não, estou começando com uma dor no estômago, vai na farmácia de novo, pega um omeprazol, começa a tomar omeprazol. E a gente não sabe, às vezes, eu tive pacientes, como vocês sabem, eu também sou cirurgiã, eu trabalho no Hospital Oncológico do Bom Samaritano, e aí a gente pega muito paciente, assim, que já, assim, tá com lesões muito grandes, né? Por quê? Porque ele ficou se automedicando, estava com dor, tinha perdido o apetite e tal, se automedica, acho que deve tomar um omeprazol, porque o farmacêutico passou, e quando chega, você às vezes já não tem o que fazer, né? Então, assim, automedicação, e até meu sogro me pediu, pelo amor de Deus, Stephanie, eu quero tanto que você fale, porque ele usava tanto omeprazol na vida dele, que depois que eu falei, pelo amor de Deus, você precisa? Não, eu tomo porque eu tomo remedinhos. Assim, oh meu Deus. Então, foi muito importante, né? Então, assim, mais uma vez, a importância do paciente ser bem orientado. E, mais uma vez, a importância de não só orientar, mas responder por aquilo que você está sentindo, né? A Lisa fez duas perguntas aqui, que ela colocou duas vezes. É o seguinte, o lansoprazol, assim como o omeprazol, o pantoprazol, todos esses medicamentos são antiácidos, ou seja, eles reduzem a secreção ácida e o objetivo deles é o que a gente está discutindo aqui agora, aliviar as queixas dispépticas, ou seja, sintomas gastroesofágicos. Efeito colateral desses medicamentos, eu respondi a Lisa, porque do tratamento, náuseas, dor de cabeça, às vezes diarreia. Enjoo, né? São diarreia. os efeitos colaterais mais relatados. Mas são medicamentos, em geral, muito bem tolerados. Então, esses efeitos colaterais são agudos. E a gente está discutindo, né, o uso indiscriminado desses medicamentos, ou seja, longo, prolongado desses medicamentos. Isso, Okay, tem Lisa? uma pergunta que achei bem interessante aqui, Rodrigo, que até... perguntou um negócio. Isso, no caso, a diferença de Maurílio. efeitos estão no omeprazol, ranitidina, diospromina. Não, é essa mesmo. Respondendo ao Maurílio, porque realmente acho bem importante, porque muitos pacientes gostam do sal hidróxido de alumínio, por exemplo, né? Também, né? Ou usam omeprazol, a ranitidina a gente não tem mais, né? Mas eu queria muito que você falasse sobre isso, porque a ranitidina não tem mais no mercado. Hidróxido de alumínio e remedinhos da farmácia para gastrite, que é aqueles Epocler, esses negócios que gastrol, acho, né? Que os pacientes tendem a comprar. Esse omeprazol, os IBPs, né, eles inibem a secreção do ácido, né? Então, eles vão diminuir a acidez gástrica a fim de aliviar os sintomas. Ponto. Bloqueadores H2, no caso da
ranitidina, cimetidina, esses que saíram, eles também têm a mesma função, né? O hidróxido de alumínio eles têm um efeito de neutralização da ação desse ácido, né? E tem alguns, esses remedinhos de farmácia, né, para gastrite e tal, tem alguns que têm efeito de neutralizante, né? Mas tem uns que têm efeito de barreira, por exemplo, o supralfato, né? O supralfato já foge um pouquinho, mas eu estou extrapolando. Ele tem esse efeito de barreira e é um medicamento seguro, né, que a gente pode utilizar, óbvio, com indicação por um curso também, né? Então, cada um tem essa diferença, mas o objetivo final é o alívio dos sintomas dispépticos. Ok? Isso. Aí, Eu queria muito que a gente entrasse nas consequências dos inibidores de bomba de prótons, porque é um assunto bem importante e tem bastante coisa para a gente tocar. E eu queria muito que as pessoas que estão com a gente, que estão assistindo a live, vá colocando as suas perguntas, por favor, tá? E também que eles vão falando se eles gostavam de usar o omeprazol. Quero saber se vocês estão usando, usavam e vão continuar usando depois dessa live. Quero escutar também, quero que eles escrevam bastante sobre isso. E quando a gente fala, por exemplo, da deficiência da vitamina B12 em particular, né? Porque ela é tão importante para nosso corpo em várias coisas, né? Desde anemia, né? O fato mesmo do sistema nervoso central que leva a ter demência. Eu quero que você toque esse ponto, você como nutrólogo, que explique esse detalhe tão importante para os pacientes que às vezes podem ter uma anemia e às vezes seja pelo uso do omeprazol, né? Antes, né, só pegando um ganchinho do que você falou, se as pessoas estão usando omeprazol, Vanderlei falou aqui que me dava melhor com a ranitidina. O omeprazol não me faz bem. Uma grande queixa dos pacientes dos pacientes que usam o omeprazol, isso eu estou dizendo queixas assim agudas, né, de curto prazo, que até faz o paciente a medicação é dor de cabeça, sabe? O paciente tem uma cabeça assim, imediatamente já tomado, o paciente tem dor de cabeça, né? Mudando um pouquinho agora, mudando agora para a questão da vitamina B12, né? Quando a gente que a vitamina B12, que o gástrico é amigo, ou seja, a gente precisa desse ácido, eu acho que a solução aí de muitas vai acontecer. O ácido, a mesma célula lá que a gente falou, aquela célula do estômago que produz esse ácido, ela vai produzir também uma coisa chamada fator intrínseco, né? Esse fator intrínseco, por essa célula, quando a gente usa os IBPs, né, eles vão diminuir a acidez, eles diminuem a secreção desse fator intrínseco. Então, consequentemente, esse fator intrínseco, a ação desse fator intrínseco é se ligar lá, a grosso modo, né, não estou entrando muito em fisiopatologia da coisa, mas assim, se ligar às fontes de vitamina B12 que a gente ingere e proporcionar, existe a redução desse fator intrínseco, a vitamina B12 que a gente come passa. Entendeu? Ela vai passar direto e a gente elimina, não absorve. Então, é o que a gente chama de uma má absorção pré-enterocitária. O medicamento chegar e nem ser absorvido, ele vai passar direto. E a gente sabe que a vitamina B12 ela tem muito efeito na formação das hemácias. Quando a vitamina B12, a hemácia fica maior, mas não é uma, ela fica maior porque ela não conseguiu ter a sua conformação normal e não vai funcionar a hemácia, né? Isso. E consequentemente, né, assim, a redução dessa vitamina B12, ela está relacionada a essa anemia, que a gente chama de anemia megaloblástica, né? Mega, porque a hemácia fica grande. E tem uma demência atribuída a essa questão, né, da própria vitamina B12, né? Isso.
Aí é basicamente isso, Isso, né? Da anemia, da demência, isso, né? isso, E foi até, surgiu junto, né? Quando a gente estava falando. Mas a gente já isso, sabia de muita coisa e tal. Mas, mais uma vez, reforçando, tudo isso é fruto do uso indiscriminado. Pelo amor de Deus, isso, pacientes que estiverem usando IBPs, né? Por uma boa indicação, por um motivo, vendo a gente aqui falando do uso indiscriminado, é uso indiscriminado. O uso bem indicado não faz isso, que fique claro. Quando faz mau uso isso, constante, faz, né? Então faz mau uso constante por tudo isso que a gente está discutindo agora. E faz mau uso constante do IBP, dos IBPs, né? Você já isso. trabalhou muito em pronto-socorro, e paciente, assim, vamos falar de pré-anemia, que essas coisas eram mais simples. O paciente tinha uma dor de garganta, tinha sintomas respiratórios. Ah, já vou começar com antibiótico. Ou seja, doença viral a gente não Aí já trata com toma antibiótico. É omeprazol. coisa, entendeu? Aí Sim, usa o antibiótico, uso indiscriminado de antibiótico. Aí esse tanto de bactéria multiresistente que existe é por esse motivo. Aí começa a ter queimação, dor, às vezes diarreia, toma o omeprazol, alivia a queixa dispéptica, mas aí eu com diarreia, tanto pelo antibiótico quanto isso. pelo omeprazol. Então, vira uma E bola às de vezes, neve, a gente sabe esses exato, medicamentos equilibram a flora, isso. então E vira às uma vezes, bagunça. né, Juliano? A gente vê muito, por exemplo, igual você fala agora, né? Antibiótico, omeprazol, isso pode causar sobrecrescimento bacteriano, né, no intestino delgado, que é uma patologia também que a gente está vendo muito, né? De pacientes que Uhum, começam a ter diarreia, começam a ter gases, e às vezes se deve ao... Porque o ácido do estômago, gente, ele precisa estar no nosso corpo. Não tem como a gente ficar sem ácido, né? Por isso que a gente trata. uhum. Quando a mucosa está destruída, realmente o ácido é danino, sim. Por isso que durante esse período a gente cicatriza essa mucosa, recobre ela de novo com omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, trata dela e depois a gente tem que retirar porque a mucosa já está íntegra. Então ela não precisaria mais, a não ser que o paciente esteja usando um anti-inflamatório crônico, que tem doenças realmente que vão precisar. Então, a gente, sim, nesses casos, às vezes é necessário, né? Agora, Uhum. quando a gente fala até o fato, né, de anemia crônica, eu vejo muito isso em pacientes de idade, né? Até tem um amigo meu, o Richard, que está aí, que ele é geriatra, até estava perguntando um pouquinho sobre o uso de omeprazol ou espinheira santa, longo prazo, né? Então, a gente fala muito, porque às vezes eu já vi alguns pacientes que eu vi a anemia megaloblástica, o paciente estava sendo todo investigado, colonoscopia, endoscopia, já veio para mim todo investigado. Quando eu vi apenas o hemograma e vi os dadinhos lá de volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, todos assim, fora de parâmetros, e aí a gente vê que uma anemia megaloblástica, a gente às vezes só retirando o omeprazol, a gente resolve o problema do paciente, né? Então, isso aí é muito importante, né? Uhum. É... Outra É, coisa que eu queria que a gente o, tocasse. é, deixa eu só acrescentar uma coisa. Steph, só acrescentar uma coisa, você mencionou Sim, aqui, pacientes idosos, teriano agora, voltando lá, que o ácido é importante. Quando não existe esse ácido, ou seja, existe um desequilíbrio dessa flora, né, a grosso modo, um desequilíbrio dessa flora intestinal. E aí existe esse desequilíbrio, né, é uma coisa que é muito conhecida por nós, mas assim, pouco falada, né, entre a população, pouco conhecida. Existe esse supercrescimento dessas bactérias e existe uma outra forma, uma infecção pelo Clostridium difficile, né? O Clostridium é uma bactéria que todo mundo tem, em quantidades mínimas, porque ela é suprimida pelas bactérias boas, né, do intestino. Então, quando você promove esse desequilíbrio dessa flora, essa bactéria ela super prolifera. E aí vai gerar nesse paciente uma diarreia ou diarreia crônica, diarreia que gera desnutrição. E muitas vezes isso é motivo de internação sim, para o paciente, principalmente o paciente geriátrico, né? Então, por isso. exemplo, quando o paciente interna com diarreia, principalmente idosos, né? Fatores de risco para se ter diarreia causada por esse Clostridium difficile. Exato. O uso crônico de omeprazol, de IBPs.
né? Exato, exato. Muito importante. O que você falou agora foi assim, uma coisa que estava na minha cabeça e foi ótimo você falar, né? Porque a gente vê muito esses diarreias, e especialmente as pessoas às vezes que estão no hospital e tal, e aí começa a ter diarreia e às vezes é uma coisa boba, né? Um detalhe importante pra Uhum. gente. Outra coisa que eu queria muito tocar aqui agora é sobre o magnésio. É um eletrólito que muitos pacientes não conhecem, porque é pouco falado, a gente fala muito mais de potássio, sódio, mas magnésio em si é uma coisa que não é muito falada, né? E ela tem consequências interessantes quando ele, por exemplo, não tem quantidades adequadas no nosso organismo, né, Juliana? O que você falaria sobre isso? O magnésio ele é um micronutriente que é muito biodisponível. A gente encontra muito isso em alimentos em geral, vegetais, e o nosso solo tem muito magnésio, né? As Uhum. funções aí do magnésio são funções de contração muscular, regularizar, né? Ele atua sobre o ritmo cardíaco, né? Ou seja, sobre os Sim, batimentos cardíacos, né? Tem esse tipo de função. Tem uma função neurológica, ou seja, tem uma série de funções, né? A questão isso. da deficiência de magnésio surgiu aí por esses estudos, né, retrospectivos, que pacientes que fazem uso crônico indiscriminado, né, dos IBPs, esses pacientes eles têm uma dosagem desse magnésio sério menor, né? Não Uhum. necessariamente sintomáticos, eles não, né, eles não ficam com hiperreflexia, né? Então, né, não tem efeitos assim muito constatados nesse sentido. Então, mais uma vez, precisa-se de mais estudos para se falar que essa queda, ou seja, a hipomagnesemia, seja danosa, né? Seja Especificamente, daninha né? para o Exato. Isso, especificamente. Então, a gente isso, precisa de mais estudos para se falar isso. Também não isso. é indicado, isso é importante a gente dizer, pacientes que fazem uso correto, né, dos IBPs, que a gente ficar dosando sempre magnésio, sempre vitamina B12, não há esse tipo de indicação. De ficar De dosando, fazendo necessidade, né? exaustão, não tem essa indicação, não há essa necessidade, desde que seja usado corretamente. Sempre ressalto isso. Isso. Então, diferente, por exemplo, na gastrite atrófica, o paciente tem gastrite atrófica, ou seja, não vai produzir fator intrínseco e tudo mais, não, né, esse paciente você vai precisar dosar, por exemplo, a vitamina B12 de tempos em tempos e repor. Mas o magnésio, né, ou o potássio, né, então, tem. É muito importante a gente dizer Isso. aqui também as formas, né, de reposição. Tem o pidolato de magnésio, mas assim, eu faço parte, eu tenho como filosofia de atuação, vamos chamar assim, repor o magnésio na deficiência. Existe uma linha de pensamento de se repor magnésio como efeito antioxidante e tudo mais. Não penso dessa forma, é cada filosofia de pensar, entendeu? Isso. Vamos responder só umas perguntinhas aqui que estão ficando para trás e eu queria muito que a gente respondesse. Tem um paciente falando assim, achei bem legal essa pergunta que eu queria que a gente também tocasse. Uso prolongado de omeprazol com pólipos, né? A relação com pólipos. E realmente a gente vê que tem pacientes que podem ter pólipos de fundo gástrico pelo uso crônico do omeprazol. Sim. Uhum. Assim, com uso crônico. Mais ou menos aquele raciocínio, né? A gente vai inibir a célula do estômago, né? Então essas células vão ficar mais achatadinhas e existe uma, né, coisa que ficam mais elevadas. Geralmente são pólipos benignos, né? Benignos. Pólipos de glândulas fúngicas, às vezes pólipos hiperpólipos, que retira, né? Não se justifica uma investigação contínua, né? Repetir a endoscopia de tempos em tempos e tal. Não tem associados com gastrite atrófica, por exemplo. Aí é outra história, Isso. né? Aí já Mas tem as biópsias que a gente tem que fazer e tudo, é, né?
Exatamente. Isso. Nossa, e é muito importante, porque eu já tive, especialmente assim, casos de pacientes jovens, sabe, Juliana? Uhum, Com azia, com doença de refluxo, né? E é uma indicação que eu faço, e é de protocolo, que eu faço no sentido de paciente com refluxo não respondedor a IBP em dose máxima, que seria, por exemplo, um omeprazol de 80 miligramas, seriam 4 comprimidos por dia, ou pantoprazol 2 por dia, uhum, que a gente dá para o paciente por um tempo muito prolongado. O paciente não melhora, não está bem. Aí tem aquela investigação toda que deve ser feita, né? Faz outra endoscopia, encontra pólipos. Eu tive especialmente 2 casos, sabe, Juliano? Duas uhum, meninas jovens, tinham 20 e poucos anos de idade, com uhum, muito pólipo no fundo do estômago, que é uma uhum, região, gente, que acha, né, que ele tem que aumentar. São verruguinhas que nascem numa parte do estômago, porque eles acham que como não tem ácido, ele fala assim, uai, não tem ácido, então está acontecendo alguma coisa errada, então eu tenho que crescer para produzir mais ácido. E aí essas verruguinhas se formam por isso. uhum, Porque elas uhum, acham, né, essa gastrina acha que tem que ser mais ainda e a gente tem esses uhum, pólipos. Só que, né, uhum, e nesses casos, quando tem pólipos, às vezes a gente indica cirurgia. Especialmente eu falo da doença do refluxo, né? A gente faz toda aquela investigação, vê se o paciente é candidato para uma cirurgia do refluxo e a gente retira totalmente os IBPs, né? E outra coisa, uhum, de novo a gente fala, né, Juliano? Como que é uhum. importante a alimentação. Porque não adianta, às vezes o paciente está comendo errado e taca omeprazol, pantoprazol, e É. aí começa a ter pólipo, né? Então é outra coisa importante. E você já reparou, Stephanie, que o paciente investiga e tal, a gente faz a investigação toda, dá o omeprazol, trata, aí no momento de falha de tratamento, ou seja, os sintomas estão persistindo, a gente vai investigar como é que tá, entendeu? Exato. Então, não é a terceira ou quinta etapa, é a primeira que tem que ser feita, é mudança de estilo de vida. A chance das coisas É, falharem se não houver mudança de estilo de vida é gigante, entendeu? É aquela coisa, exato. aceita que dói menos, ou seja, você tem que fazer, né, a mudança de estilo de vida e não ficar buscando soluções de, né, com medicamento. A Vanusa, Vanusa perguntou aqui se o Isso. bolo, né, o bolo faz mal se você tomar todo dia, né? Assim, é uma erva, né? Então, o efeito do boldo ele é mais, a gente chama de procinético, ou seja, ele facilita o esvaziamento do estômago, né? Diretamente efeito anti, ele não tem. Ele facilita esse esvaziamento. Coisa que tem um gosto muito ruim, a gente não consegue ficar usando automaticamente e tal. Não tem problema sentido. E outra Só coisa, pegando o gancho aqui Juliano, eu quero falar sobre isso. também, Deve ser o bicarbonato, né? Deve ser o né, bicarbonato que você está querendo falar. bicarbonato. Isso, Quem perguntou aqui? Jaqueline perguntou. Né? isso. Ela falou do bicarbonato com limão pode ser usado direto. Não pode ser usado direto. Todos aí que estão perguntando sobre esses medicamentos. O que é usar para você? Né? Jaqueline, se você estiver ouvindo a gente, fala aí para a gente usar direto. Usar direto dia, né? Mais, às vezes, até mais de uma vez por dia. Entendeu? A gente sabe, vou falar do neutralizante, né? Ou seja, ele vai neutralizar esse ácido. Pode ter um efeito ali imediato, mas depois passa. E a gente não pode esquecer que o bicarbonato ele pode ter uma ação que a gente chama de refluxogênica, né? Ou seja, ele pode piorar aí o A refluxo, produção de né? E ácido, tal. né? Então pode ter esse tipo de queixa. O limão também pode ter esse efeito, mas assim, a acidez, vamos falar de alimentos, né? Acidez de alimentos naturais e acidez de produtos industrializados, né? Produto Aí outra industrializado, pergunta assim, que eu ó, quero muito te consumindo fazer. muito, então faça a pergunta que eu respondo. E aproveitando o gancho da Jaqueline.
É porque tem muita gente que fala assim, ai, doutora, eu não posso usar limão, não posso usar laranja, não posso usar acerola, abacaxi, porque é ácido, né? E aí, o que você responde? Uhum. Tá. Aí, Stefano, vou ir para Jaqueline. O limão, né? Os alimentos cítricos, né? Limão, laranja, são alimentos que têm vitamina C, eles são alimentos benéficos. E o que geralmente eu oriento para o paciente é, se é uma fruta, se o paciente ingere e não sente nada, né? Ou sente, não, se você fez a endoscopia, não tem aquela esofagite, aquela inflamação intensa no esôfago e tal, e se ele usa esses produtos, não vou restringir, entendeu? Não tem por que fazer restrição, entendeu? Se for, né? Ah, eu como muito carboidrato simples, muita farinha refinada, muito molho de tomate, coisa enlatada e tal. Isso, não vou nem olhar, isso você deve diminuir realmente, né? Então, assim, diminuindo, né, esses maus hábitos alimentares, tendo alimentação saudável, o objetivo é a gente não ficar usando ou boldo, ou bicarbonato com limão, né? Então, o uso direto disso daí, se você tem muita azia, respondendo a Jaqueline, se ela tem muita azia, a primeira coisa que ela tem que buscar, qual que é a causa dessa azia? Se tem algum alimento que está causando alguma coisa que está causando essa azia, a primeira coisa que ela vai ter, esse medicamento, né? Se está tendo uma azia repetida, ela não está causa, procura auxílio médico para investigar, para tratar, para fazer a investigação correta, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, alguém perguntou antes que tem muita dor de estômago, se pode usar Buscopan. Eu vou responder para ela, não sei, porque eu não te examinei e não te conheço, entendeu? Eu preciso saber o que te causa essa dor, o que te causa esse desconforto, para eu poder te ajudar da melhor forma possível. Eu acho que é importante a gente falar aqui, Stephanie, que assim, isso acontece muito, as pessoas, eu posso usar isso, eu posso usar aquilo. Isso também faz parte do empoderamento do paciente. Espera aí, você pode usar, mas o que você está fazendo de errado? Entendeu? Então, vamos fazer esse autoescaneamento aí da sua rotina para tirar o que está te causando, né? Se você bebeu muito, se você comeu muito, está tendo azia, refluxo, dor, beleza, vamos, né? Aí a Luzinete tomou pantoprazol para tratamento de refluxo. Faz parte, né, do tratamento de refluxo, o uso do pantoprazol, sim, né? Isso. E é importante, né, como a gente quando fala de bicarbonato, né, do hidróxido de alumínio, magnésio, que os pacientes tendem a usar, evitar o mascaramento de sintomas, né? E aí eu vejo muito paciente, às vezes, que está sentindo sintomas e toma aquele remedinho, faz bem um cadinho, depois volta, passa mal de novo, toma de novo um cadinho, e às vezes está escondendo alguma coisa que a gente deveria investigar, né? Uhum. E aí Você já pegou o sotaque de Minas, né? Um cadinho. É verdade. E aí, eu quero muito, Juliano, que a gente fale de uma coisa assim que os pacientes precisam saber, sabe? Sobre os sinais de alarme. Porque acho que os pacientes devem saber quando que devem procurar um gastro, né? De vez em quando, a gente vai ter azia, porque isso vai acontecer pelos alimentos, quantidade que a gente vai fazer de vez em quando, né? Mas não pode ser uma coisa que está sendo frequente e que você está vendo, mas você não quer se dar o tempo. Porque ultimamente, você deve ter passado também isso, Juliano, muito paciente está com medo de ir no médico por conta da pandemia, né? E às vezes eles estão usando, nesses 2 anos, remédios de forma assim, não, vou tomar agora esse aqui, vou tomar esse aqui, igual aquela paciente agora, Adelaide, que a gente falou, ela está tomando Buscopan, mas ela não sabe o que está por trás daquilo, né? Se tem outra coisa, às vezes pode ter pedra na vesícula, a gente não sabe, por isso que Buscopan faz bem para ela, pode ser, não sabemos. Mas seria tão interessante, né? Às vezes, nesses casos, a gente saber quando a gente deve procurar um gastroenterologista.
Eu queria muito que você tocasse os pontos fortes e chaves, sabe? Aqueles pontos, por exemplo, se você sentir aquilo, procure, não fique pensando que tá tudo bem, porque às vezes não tá. Então, me fala um pouquinho aí sobre isso, Juliano. Assim, sinal de alerta, ou seja, o sinal de alerta é quando devo me alertar, quando devo me preocupar com o que estou sentindo, né? Muito assim, tem muita gente que fala que tem, às vezes, sintomas gastroesofágicos tão frequentes que já adotaram isso para rotina e tal. E muitas vezes a gente vê que é um refluxo crônico, aí vai fazer uma endoscopia, tem lá um esôfago de Barrett. Então, então atentar se o sintoma está forte, cada vez mais forte, dor, e essa dor está cada vez mais forte, né? Bom, alguém falou aí de cachaça com limão, né? É meu tio. Né? Não, é que é Então, meu tio, ele falou de brincadeira. fica, Cachaça com limão é uma maravilha. fica tão coisa que ignora os sintomas de tão, né, obnubilado que fica. Mas, por exemplo, o álcool, né, é um medicamento. É uma substância que é muito comum você ver a pessoa depois de ingerir álcool, isso vai se sentir empachado, de ter refluxo, isso acontece muito. Então, voltando aqui, os sinais de alerta, quando eles repetem muito, quando estão cada vez mais intensos, quando ele está associado a outros sintomas sistêmicos, ou seja, sintomas presentes no corpo. Emagrecimento, o paciente está ficando pálido, né? Não está querendo comer mais, né? Então, sintomas sistêmicos, todos esses sintomas associados às queixas dispépticas são sintomas, são sinais de alerta, entendeu? Mas não precisa chegar a tanto. Às vezes a repetição não está melhorando. Se você está fazendo tudo, né, certinho, né, fez a revisão do seu estilo de vida, está tudo certo, e mesmo assim está mantendo, né, alguma coisa de errado. Alguma coisa está errada. Né? Não necessariamente grave, né? Porque muita gente fala, tá grave, peraí, não vou porque eu tô com medo de achar uma coisa ruim. Não, é porque ou não está aderindo ao tratamento, o medicamento não está correto. Se fazer uma revisão, na maioria das vezes não é coisa grave, né? É uma revisão, uma readequação do tratamento é o mais importante. Só pegando um gancho nisso aqui, duas pessoas eu perdi aqui, a Paula e a Adiene. Vou falar, a Adiene, ela perguntou se o omeprazol faz mal para pacientes com diabetes. Tem vários. A gente sabe que o uso crônico, né, o uso indiscriminado do omeprazol, ele pode, né, levar uma queixa de má absorção, gás do paciente diabético. Ele usa alguns medicamentos, por exemplo, metformina. Então, isso pode piorar a ação, né, a diarreia, o paciente fica com gases, estufado, empachado. Isso pode acontecer, né? A Paula perguntou também nesse sentido se o omeprazol pode ser usado para paciente que faz tratamento para leucemia. O paciente que faz tratamento para leucemia são pacientes que usam medicamentos, quimioterapia, né? Quimioterápicos são medicamentos antimetabólicos. Então, cada medicamento tem uma ação diferente, né? Então, o que se faz normalmente, o efeito mais comum observado, isso justifica muita atenção do medicamento, é de que os IBPs podem diminuir a ação desses antimetabólicos. Lá por ação naquelas enzimas do citocromo P450, é uma coisa mais difícil. Isso tem que se individualizar. Mas o que se observa algumas vezes com alguns medicamentos é que o omeprazol pode diminuir a ação desses medicamentos, o que justifica até a questão do omeprazol, não do quimioterápico. Exato. Isso. E a gente fala muito isso, né, Juliano, que tem alguns remédios que eles podem diminuir e outros aumentar o efeito, né, com o uso do omeprazol. Por isso que é importante, né, nós médicos, a gente ter cuidado de perguntar ao paciente o que ele está usando
antes de passar os remédios. Uhum. Por exemplo, o simples clopidogrel, que é um remédio que está sendo muito usado, né, pelos pacientes, e às vezes a gente não se atenta a perguntar ao paciente. E assim, eu falo muito isso com os pacientes. Tem pacientes que falam assim, ah, doutora, eu não me lembro. Então você manda pelo WhatsApp ou você manda a sua receita que eu quero saber. Porque é uma coisa muito importante, a gente às vezes não ter detalhe na interação medicamentosa que pode ter com vários remédios. Então, isso já parte muito da gente sempre estar perguntando que tipo de remédio, se pode ter algum tipo de alteração. Né? A gente já vai ter que encerrar, que justamente está dando 1 hora. Eu estou tão Já? feliz que teve muita gente Nossa, já. mãe. Foi muito bom, né? Foi. Que E eu isso? queria Passou muito te muito rápido. agradecer, Juliana. Foi muito bom. Eu estou Porra. muito feliz. Os pacientes ficaram muito felizes também, porque foi muita dúvida esclarecida. Espero que a gente possa ajudar mais um pouco. Espero poder te convidar muitas vezes ainda, Juliana. Assim, foi fantástico hoje. Seu conhecimento tem que sair mesmo. Né? E aí, eu acho que concluindo mesmo, né, falar que o uso indiscriminado de qualquer remédio tem que ser visto pelo seu médico, né? Tem que ser visto. Quer se despedir, Juliane? Isso. Assim, aproveitando o final, acho que todo mundo que assistiu essa live, né? Então vire a ótica para o seu estilo de vida. Primeira coisa. Segunda coisa, não deposite toda a confiança no medicamento. Ele não vai resolver os seus problemas, não. Não é milagre. Então, e converse com o seu médico. Tenha, né, converse com ele. Ó, você é o grande interessado da situação. Você pergunte, né? Fala, eu não entendi, por que você está me passando? Então, tenha uma conversa aberta. Isso é sempre muito importante. Né? Sim, E é isso. é muito Tá bom? importante. Sim. Muito obrigada, gente. Eu espero vocês na próxima live de quarta que vem. Eu acho que vai tocar um pouquinho sobre algumas perguntas que saíram sobre úlcera nervosa. Semana que vem a gente vai fazer uma live muito, muito legal, que é a ansiedade e dor abdominal. E vamos tocar um pouquinho sobre aquela gastrite nervosa, né? Quero muito tocar Gente, esse essa pergunta eu assunto. estava doido para responder, mas Quer responder não tem rapidinho, tempo. Juliano? Pode responder. Tem 1 minutinho, temos 1 minutinho. Pode responder rapidinho. Né? A úlcera nervosa, na verdade, é um termo muito mais popular. Né? Não existe essa denominação dentro da nomenclatura médica, vamos chamar assim. A gente sabe que leva a má alimentação, te leva à ingestão excessiva de hidratos. Então, a úlcera pode ser causada por esses maus hábitos que são pela ansiedade. Né? A grosso modo, é isso. Entendeu? Mas não é incorreto falar que a úlcera, né, com a raiz de ansiedade. E a ansiedade é um problema sério que tem que ser tratado também. Entendeu? Sim, exato. Nossa, muito obrigada, gente. Muito obrigada às pessoas que estão aqui com a gente, pelo apoio, pelo carinho. Muito paciente agradecendo. Eu fico muito feliz com isso. Espero que a gente possa ajudar mais, um pouquinho, especialmente nessa época de Covid. Falar que todo mundo tem que se cuidar. Por favor, se cuidem, se protejam. Usem máscara e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Juliano. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Salva.